Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos a gentileza de colocarem o celular no modo avião e também observar o uso correto das máscaras. Obrigada. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Na liturgia de hoje, nós somos convidados a aprofundar a nossa fé no Senhor, que fala de sua relação com o Pai e com todos os que o seguem. Eu sou o bom pastor, diz Jesus. Ele dá a vida pela salvação de todos e quer que todos sejam um em seu nome. A Igreja reza também por todas as vocações, pois todo batizado é chamado pelo Senhor a fazer de sua vida uma oferta de amor na missão da Igreja. Cantemos. Bom dia a todos. Acolho a nossa comunidade, também aqueles que nos acompanham dos seus lares. Vamos juntos celebrar essa Santa Missa neste domingo, domingo do Bom Pastor. Elevemos a nossa prece ao nosso bom Deus, que possa sempre enviar muitos pastores para a sua igreja. Iniciemos juntos a nossa Santa Missa, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Em Jesus Cristo, justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos desse mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimo, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Aleluia,
minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O quarto domingo do tempo pascal é sempre o domingo do Bom Pastor. E o Papa Francisco, para este domingo, ele enviou um texto muito interessante falando do 58º domingo do Bom Pastor. Nós estamos vivendo o ano a São José. Então o Papa Francisco tomou São José como modelo para falar sobre a vocação, as vocações, e dentro do texto ele salientou 3 aspectos. Primeiro, o sonho, o sonhar, o serviço e a fidelidade. Então são os 3 aspectos que ele desenvolve dentro desta carta, chamando aqueles que desejam abraçar a vocação de modo muito especial como sacerdotes, sonhar com essa vocação, servir por esta vocação e ser fiel nesta vocação, a fidelidade. Domingo do Bom Pastor. Ao ouvirmos a palavra pastor, nós temos que ligar ela à pastoral, não aos padres, aos bispos. Pastoral é todo aquele que serve como um pastor, que guia um rebanho pequeno ou grande, mas quer ajudar este rebanho a crescer. E a Bíblia nos coloca que existe bons pastores e maus pastores. E qual é o modelo para nós de bom pastor? Cristo. A primeira leitura que nós ouvimos é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Texto de domingo passado nos apresenta Pedro e João, que vão ao templo para rezar e aí encontram um homem que tem deficiência nas pernas. Curam esse homem e por curar este homem, os dois, Pedro e João, vão para o cárcere. Passam uma noite na prisão
No outro dia são postos em liberdades e levados diante do Sinédrio. Eles têm que se explicar. E então Pedro faz o discurso que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Aquele homem foi curado por Cristo, que vocês, o Sinédrio, condenaram à morte. Esse Cristo está vivo, ele ressuscitou e ele é o bom pastor. Ele se preocupa, ele ama o seu rebanho. E aqui está a fidelidade dele. Quem o segue caminha na direção da verdade, da vida. Segunda leitura é a primeira carta de João. É um texto que nós, ao lermos, percebemos claramente que não precisa nem dar explicação. Olha o que João diz nessa primeira leitura. Que presente maravilhoso Deus nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Filho, filiação, pertença ao coração de Deus. Existem pessoas que recorrem, por exemplo, ao sistema judicial para pedir um exame de DNA. Ele deseja o quê? Comprovar a sua paternidade, maternidade. Sinal de pertença àquela pessoa, criar vínculo, ou muitas vezes movidos por um interesse de ter uma herança, receber alguma coisa. Nós somos pertenças de Deus e nós também queremos uma herança, não a herança material, nós queremos a herança espiritual, porque quem é filho tem direito à eternidade junto do Pai, e esse é o grande aspecto que nós aspiramos, a eternidade. O Evangelho de hoje, do Bom Pastor, sempre nós vamos ver uma parte do texto, que ele é dividido, que nos narra essa situação. Pastor. Jesus coloca nos seus lábios algo fantástico. Ele diz o quê? Eu sou o bom pastor. Então, se Jesus diz que ele é o bom pastor, é sinal que existe maus pastores. E aí Jesus fala então que existe o pastor que é mercenário. A palavra mercenário vem de mercê, mercado, ou seja, quem trabalha por dinheiro. Os pastores naquela época que cuidavam dos rebanhos, a grande maioria eram pastores contratados, eram mercenários, trabalhavam pelo dinheiro, pelo seu salário. E existiam algumas regras. Se, por exemplo, os cães atacassem o rebanho, ele era obrigado a defender o rebanho. Se até 2 lobos atacassem o rebanho, ele tinha que lutar contra os 2 lobos. Agora, se eram mais de 2, ele podia fugir. Ele podia fugir quando eram mais de 2 ladrões, ele podia fugir quando era leão ou leopardo. Ou seja, ele podia abandonar o rebanho. E aqui está então Jesus que diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelo seu rebanho. Ou seja, diante do perigo iminente de morte, ele não abandona o rebanho. Porque o rebanho que ele tem foi confiado pelo seu dono, que é Deus. E ele tem que lutar e salvar o rebanho. E no Evangelho, então, aparece o aspecto do lobo. Quem é o lobo? É o mal. O lobo é sempre aquele que oferece o perigo para o rebanho. O lobo é um animal esperto, ele fica à espreita, observando qual é a ovelha que está machucada, que está afastada do grupo, que é mais indefesa,
que não vai oferecer, e ali o lobo ataca. Essa ovelha. E o pastor é aquele que tem o grande aspecto de proteger. Por isso que o pastor é aquele que sempre vai usar o cajado como um instrumento para guiar, mas para proteger. O texto de hoje coloca 3 aspectos. Primeiro, o pastor dá a vida por suas ovelhas. Dar, doar, entregar. Caso for necessário, trocar. Um pai e uma mãe, ele tem essa dimensão pelos seus filhos. O pai e uma mãe é capaz de todos os dias dar um pouquinho de sua vida pela vida dos filhos. O pai e a mãe são capazes de deixar de comer para alimentar os filhos. O pai e a mãe são capazes de perder uma noite de sono para velar o filho que está doente ao leito. Isto é o que? Amor. Essa é a motivação. O pai e a mãe não fazem as coisas por salário, mercenários. O pai e a mãe não têm horário para trabalhar, não é? A gente acorda às 3 da manhã com dor de barriga, chama a mãe e o pai diz, não, meu expediente só começa às 7, aguenta até às 7. Não. Amor, fidelidade. Esse é o grande aspecto do pastor. O segundo, o pastor é aquele que conhece o seu rebanho, as suas ovelhas. Quando eu trabalhei no seminário de Gravataí, nós tínhamos algumas ovelhas que nos ajudavam a manter o gramado do seminário um pouquinho menor. E era muito interessante. Daqui a pouco um filhote se separava da mãe, ele olhava em volta, não via a mãe, ele começava a chorar, a gritar. E a mãe estava longe, a mãe dava um grito, ele olhava na direção certinha e corria. E corria para a sua mãe, não para as outras ovelhas. O pastor conhece a voz, e o rebanho conhece a voz do seu dono. E isso, o animal tem algo interessante. O animal gosta de você ou não gosta? Nós temos uma característica. Mesmo que nós não gostemos de uma pessoa, nós podemos ser dissimulados. Fazemos de conta que gostamos. Damos um sorrisinho amarelo, que nem se diz, por uma questão de educação. Agora o animal gosta ou não gosta? E por que disso? Porque certamente o primeiro encontro foi marcante. O primeiro encontro, aonde ele sentiu confiança, aonde ele sentiu que foi acolhido, que ele foi acariciado, ele se deixa ser guiado pelo dono, pelo pastor. E um terceiro aspecto do Evangelho que fica bem claro para nós, o pastor é aquele que ama, no sentido de amar para cuidar. E cuidar leva tempo, se gasta tempo. E se faz isso por quê? Porque sabe que está investindo em algo que é eterno, não que é efêmero, passageiro. Que possamos sim, nesse domingo do Bom Pastor, rezar pelo grande e supremo pastor nosso, que é Cristo. E que muitos tenham a coragem de colocar a sua vida no sentido de deixar-se guiar por este pastor, que quer nos levar para a eternidade, para junto de Deus. Conta que no século XII tinha um rei na Pérsia que ele tinha dificuldades para dormir. E aí então ele chamou um contador de histórias. E o contador começava a contar a história e ele dormia. E este contador de história então criou uma história que tinha um rebanho de 2.000 ovelhas, que tinha que ser levado do outro lado do rio, para um outro campo, para pastar, e depois tinha que trazer de volta. E este rei então
tinha que contar as ovelhas subindo no barco e descendo do barco. Nós conhecemos essa historinha, né? Contar os carneiros quando alguém não consegue dormir. Essa história depois ela ganhou uma notoriedade maior quando Miguel de Cervantes também escreveu sobre este texto. Enquanto que o rei começava a contar os carneiros, ele dormia. Jesus, Cristo, é o nosso rei, é o nosso pastor, e nós somos o seu rebanho. Só que nós não precisamos ser contados por Jesus, porque Jesus é como um pai e uma mãe, mesmo tendo muitos filhos. Quando chega à mesa e olham em torno da mesa, o pai e a mãe sabem qual é o filho que está faltando. Não contou. O coração diz para o pai. O coração é que faz essa contagem. E para Deus, nós não somos um número. Para Deus, nós somos filhos e filhas amados, que estamos sempre no seu coração, que sempre nos ama, nos acolhe e nos espera. Pois este é um coração de Pai, um coração imenso que quer a todos. Um pai e uma mãe pode ter muitos filhos, mas quando falta um, o seu coração está pensando naquele, porque é assim que funciona um coração que ama. Vamos nos colocar em pé, irmãos e irmãs, e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Irmãos e irmãs, confiantes na palavra do salmista que afirma do Senhor: eterna é a sua misericórdia, apresentemos a Ele os nossos pedidos e após cada prece digamos juntos: Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que seja fiel à missão de ser sacramento universal de salvação, buscando a unidade em torno do Senhor, digamos: Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Pelas equipes vocacionais paroquiais, para que sejam propagadoras da cultura vocacional, rezando e incentivando as vocações, digamos: Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Por todos que estão discernindo sua vocação, para que possam compreender o chamado do Senhor e dar o sim com suas vidas, digamos: Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Pelos idosos e enfermos, para que sintam o cuidado do bom pastor em suas vidas, na pessoa dos irmãs e irmãs na fé, digamos: Pastor do rebanho e Senhor da vinha, atendei a nossa prece. Ó Deus, sabeis que a vida dos homens e das mulheres de hoje está sujeita a toda espécie de dificuldades. Ouvi os desejos daqueles que vos suplicam
e realizai os pedidos dos que creem em vós. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício de pão e vinho, que ele seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em... Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade, e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos agora cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós o suplicamos. Santificai, pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja e reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, nossa padroeira Santa Cecília e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós os suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco,
com o nosso bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. E reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os nossos familiares, amigos, paroquianos, todos, Pai, que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhais, Senhor, os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes, pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Depois da bênção, as crianças venham aqui na frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Que pela intercessão de Santa Cecília, desça e permaneçam sobre todos, de modo especial sobre os lares, a família, os trabalhos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.